E já parou para pensar o porquê mesmo com antivírus, tanto de graça quanto pago, ainda pegamos vírus de computador? Não é o suficiente um software ou um hardware que bloqueie essas ameaças de afetar o seu computador e deletar ou encriptar tudo que tem nele? Infelizmente não. E aqui eu vou jogar a real do sistema operacional. Você é a única pessoa que pode fazer com que não tenha mais problemas com essas ameaças. Mas como entender o computador se eu não sei nada sobre programação ou não entendo mesmo? Na verdade, a pessoa não precisa entender nada sobre programação ou sequer ter conhecimentos sobre computadores, porque eu já fiz todo esse trabalho árduo por mais de 10 anos e venho aqui disponibilizar tudo que eu sei sobre computadores, o suficiente para você não ter mais problemas com vírus ou perca de dados. Já imaginou um computador rodando o mais rápido possível toda hora? Com as técnicas que eu vou ensinar, isso é possível. Mas como eu aprendi essas técnicas? Tudo começou quando eu tinha mais ou menos 13 anos. Na escola eu sofri muito bullying e às vezes as pessoas até me batiam sem nenhum motivo. Isso fez com que eu ficasse muito sozinho, guardasse vários sentimentos para mim mesmo. Eu via as crianças rindo, apontando para mim sem mesmo eu saber. Mas não é só esse lado da história. Meu pai era uma pessoa muito brava e para explicar o comportamento dele, ele cresceu em um ambiente muito difícil. A história dele não posso contar, mas se refletiu muito em mim. E que fique bem claro, eu amo tanto meu pai quanto a minha mãe. Existem umas coisas que meu pai ensinou indiretamente que me fez entender mais coisas sobre o computador, apesar de ele não saber muito sobre o sistema operacional. Para entrar em contraste, se eu fizesse alguma coisa errada, ele brigava comigo. Se eu fizesse alguma coisa certa, ele também brigava comigo, porque eu tinha que fazer melhor. Quando não fazia nada, ele não falava nada. Então cresci sem vontade de fazer as coisas por medo e por deixar meu pai bravo. Naquela época, eu era só uma criança de 13 anos e os dias não eram fáceis. As crianças riam de mim, fazendo com que eu me fechasse cada vez mais, e meu pai muito bravo. E como todo mundo, nós precisamos de uma válvula de escape às vezes. Até que por alguma razão ele comprou um Super Nintendo. Ele tem um coração muito bom, mas não só no sentido de dar um videogame, mas é que ele queria o nosso bem, como todo pai e mãe. Ele indiretamente queria que a gente não sofresse como ele sofreu, porque ele também não sabia se expressar sem ficar bravo. Eu fiquei por muito tempo nesse mundo dos jogos, onde eu distanciava da escola e do jeito que meu pai falava, até o dia em que ele comprou um computador. Era um Pentium 2 com 128 megas de memória e uns 20 ou 40 GB de HD, ou seja, muito fraco e lento. Meu pai comprou aquele computador para fazer os trabalhos dele e estudar. Quando eu vi aquele computador pela primeira vez, é claro que queria mexer. Eu sou uma pessoa muito curiosa, mas no começo eu só queria entrar no PC para jogar. Agora imagina, meu pai sendo uma pessoa muito brava, será que ele ia deixar eu mexer no computador dele? Claro que não. Porém ele deixava meu irmão, ou meu pai nem sabia que meu irmão mexia. Uma hora ou outra, é claro que eu liguei o computador às escondidas e comecei a mexer. Agora imagina, uma pessoa que não sabe de nada mexer no computador, é claro que vai pegar vírus. E foram vários. A hora que meu pai viu que eu tinha pegado vários vírus, ele ficou muito bravo e falou: como eu vou mexer nesse computador cheio de vírus? Como vou pagar minhas contas, entrar no banco e fazer os trabalhos da empresa? Na maioria das vezes, eu me sentia um poodle falando com Rottweiler, mas eu não queria desistir. Mesmo com meu pai super bravo, o computador e os jogos eram a minha única válvula de escape para esquecer da escola e do jeito do meu pai. E que fique bem claro, eu amo tanto meu pai quanto minha mãe. Tudo que eles ensinaram e tudo que eles fizeram por mim, eu acho que não tem como eu agradecer tudo porque eles fizeram, mas enfim. E nos próximos dias comecei a estudar como eu poderia mexer no computador sem meu pai notar. E foi aí que descobri como esconder programas instalados e não pegar mais vírus. Porém, para mim não era o suficiente. Eu queria mesmo era entender tudo sobre o computador, o que é praticamente impossível, porque sempre sai coisas novas. Porém, ainda tinha trauma de fazer alguma coisa errado, o que fez com que, por muito tempo, eu não procurasse por coisas muito difíceis que, na minha concepção, uma delas era programar. Então perguntei para minha mãe se eu poderia fazer um curso de computação, porque eu queria entender mais, sem ter que usar o computador do meu pai. Eu também não queria perguntar pro meu pai, porque eu
eu achava que ele ia ficar furioso. Meu pai, ao escutar isso, fez questão de fazer a matrícula na escola para o meu irmão, no que ele desistiu na segunda semana. O que eles explicaram naquele curso é a parte de hardware, pouquíssimas vezes a parte de software. Quando ensinavam software, era só para instalar o Windows XP e os drivers, mas eu queria entender nos mínimos detalhes como funcionava. E foi com muito medo que depois de mais ou menos 3 a 4 anos, eu pedi um computador para meu pai. Minha mãe desconcordou, o que eu achei esquisito, mas meu pai ainda assim comprou. O que eu achei mais esquisito ainda, eu queria montar ele, porém não sabia direito como montar, e aí pedi ajuda para algumas pessoas, o que eles acabaram dando os toques finais da montagem. Nessa hora eu pensei no curso, será que o curso tinha me ajudado a entender de fato como funcionava o hardware? O meu amigo concluiu a montagem do computador e eu senti um pequeno vazio, porque eu tinha gastado mais ou menos 2 anos no curso e não sabia direito como ligar os pinos de força, reset, LED do HD e o indicador de força. Mas aí começou uma nova jornada. Eu tinha uma placa-mãe da PC Chips, 2 GB de memória, 80 GB de HD e um processador Sempron 2800+. Nesse computador eu podia fazer tudo o que eu queria. Formatava, instalava programa, instalava jogos, escutava música, enfim, fazia várias coisas. E foi nessa época que eu entendi muito mais sobre computadores, a linkagem de arquivos com programas e programas com programas. E meus computadores sempre usava por mais de 5 anos. E foi assim até eu mudar de país. Daí dos 20 aos 25 eu estudei em escolas de inglês e fiz faculdade nos Estados Unidos. Porém nunca achei que a faculdade era o suficiente. E também nunca me forcei a fazer alguma coisa diferente, como por exemplo fazer um programa. Desde os 16 anos eu tinha esse sonho em fazer um programa, o que era fazer uma janela no Windows, não aqueles programas do C++, no prompt de comando ou CMD ou comando de linhas. Até um dia que eu estava me sentindo muito para baixo, pensando o que eu iria fazer da vida. 25 anos e ainda não tinha uma carreira. Foi então que eu falei para mim mesmo, você vai ficar aí se sentindo para baixo ou vai fazer alguma coisa da sua vida? E tem algumas coisas a mais que eu falei para mim mesmo, porém não cabe a mim falar nesse vídeo. E foi assim que eu instalei o Visual Studio na Microsoft. E por incrível que pareça, meu sonho de 8 a 10 anos, não me lembro direito da idade, estava sendo bloqueado pelo que eu pensava, não porque eu não tinha as ferramentas necessárias. Depois de instalar o Microsoft Visual Studio, demorei 5 minutos para entender como fazer uma janela e 5 segundos para fazer a janela. Nesse dia eu entendi que o problema era eu, e foi assim que comecei a procurar por mais coisas, mais informações, entender a fundo como os programas funcionavam, entender sobre os programas da Adobe, como Photoshop, Frameworks, Audition, After Effects, Premiere, FL Studio, Ableton e muito mais. Fiz meus próprios programas complexos que envolviam janelas no Windows. Entendi muito mais o que os hackers fazem e hoje eu entendo como o sistema operacional funciona, ao ponto de não pegar vírus, não perder dados, e para você que só quer entender como proteger os seus dados e contra vírus de qualquer lugar do computador, eu estou aqui para mostrar para você como funciona. E o mais engraçado de tudo isso, meu pai vem sempre pedir conselhos ou informações sobre computadores para mim. Os problemas mais difíceis de resolver no trabalho são deixados para mim. Teve uma vez que 2 funcionários ficaram tentando instalar um drive no computador por um dia. Não conseguiram. O chefe me chamou para ver o que estava acontecendo, o que acabei achando os drives em menos de 30 minutos. Era um drive RAID em um dos computadores da Lenovo, com processador da geração 4 de Intel. Eu sei que pode parecer irracional proteger o computador contra vírus sem depender de antivírus, mas vou falar uma coisa: quantos hackers ou crackers você já viu reclamando de vírus? E quantos desses hackers que não sabem nada de programação reclamam que pegam vírus? Não é preciso entender sobre programação, todos os recursos da BIOS. Às vezes nem precisa saber de hardware. O que eu mostro é como mexer no sistema operacional sem pegar vírus e perder dados, o suficiente para você não ter problemas. Assim, você poderá fazer seus trabalhos sem interrupções ou perca de tempo, porque uma vez que você sabe como mexer no sistema operacional, as chances de você pegar vírus ou perder dados desaparecem. Vou deixar um link aqui embaixo para se inscrever na página do meu e-mail. Também entre na página do Facebook para receber vídeos diários sobre proteção digital.